O Ale, Cuca se disse satisfeito com o que os caras fizeram hoje, né? E acho que o Cuca e o elenco mereciam, de fato, cobranças pelo que não vinha sendo apresentado anteriormente, né? Hoje acho que a turma trabalhou melhor, né, Ale? Trabalhou, tanto que eu destaquei muito o primeiro tempo. No segundo tempo, acho que mais ou menos foi o que deu pra fazer, porque ele falou muito bem do desgaste físico, né? Eu até citei aqui o exemplo do Hulk, que jogou todas as partidas, quase o tempo inteiro, em todos os jogos do Atlético depois da parada, né? Exceto pro jogo do Bucaramanga lá, em que ele sai com 75 minutos de jogo. Mas o time sentiu o desgaste, né? Porque correu demais e tem que ser assim, viu, Cirilo? A gente tava falando muito a respeito dos confrontos da Copa do Brasil e da importância que esses dois jogos têm aí pro ano do Atlético. Você tem que compensar essa parte técnica que é muito apurada, mas é muito apurada mesmo. Pra você ter uma ideia, né? Os dois zagueiros do Flamengo, quando eles saem jogando, você não percebe a diferença de um jogador de meio campo pros dois zagueiros. São várias as vezes que ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira passam pela linha dos atacantes do adversário, não tô falando só do Atlético. Eles ultrapassam essa linha e saem para armação das jogadas, ou até para finalização, né? Então, só para citar os dois zagueiros, até porque um foi decisivo no jogo, né? Mas são várias as opções e olha que você tem um montão de gente que tá fora, né? Desse time aí, um montão de gente importante que tá fora. Mas para você igualar essa parte técnica, você tem que ter muita saúde, você tem que ter um condicionamento físico, você vai correr mais. Certamente você tem que correr mais do que o Flamengo e você tem que estar bem organizado. E eu acho que o Atlético conseguiu essa organização. Ele preencheu mais os espaços na defesa, deixou um meio-campo mais sólido, explorou a velocidade, porque não adianta você ter um jogador como o Rony, ou até o Coelho, e você não explorar o espaço, não explorar essa velocidade. O Rony, quando ele tá de frente com a marcação postada, ele tem muito mais dificuldade. Agora, se é pra correr, meu amigo, você pode lançar e tinha bons lançadores, e eu acho que o Atlético observou bem essa situação e conseguiu incomodar demais o Flamengo nesse primeiro tempo, assim. Então, é muito importante que pra quinta-feira, taticamente, não sei se vai ser essa a solução, até porque essa alternativa o Felipe Luiz já está começando a estudar agora, né? Mas que organização que o Cuca vai ter para esse jogo, esse primeiro jogo das oitavas no Maracanã, e muita disposição, muita saúde para tentar compensar essa parte técnica do Flamengo, que é realmente muito forte. A competição, e aí tô falando do verbo competir, né? Tem que ser a mesma. Mas quanto a opções, porque o Cuca foi perguntado e ele disse que o próprio Flamengo também deve fazer alterações por ser um jogo de um caráter diferente, enfim. Acho, por exemplo, o Luiz Araújo, que começou no banco hoje, deve ser um titular natural na quinta-feira, né? Deve mexer mais um pouquinho mais aí o Flamengo. Mas e quanto ao Atlético, cara, o que você espera, assim? O que você faria pensando em peças, em opções para esse duelo de quinta-feira? Bom, já tem o Lianco, né? Que é um líder, uma segurança na defesa, então você tem a volta do seu xerifão ali na zaga, que é muito importante. Não sei se o Arana vai ter condição de jogo, mas seria uma ótima alternativa, uma excelente alternativa. Um cara que está acostumado a jogo grande, jogo bom, mesmo que seja para ficar um pouco mais, né? Para segurar um pouquinho mais, eu acho que seria uma ótima alternativa. Eu acho que se ele olhar com cuidado, ele pode ter essa opção do Rabelo em mais oportunidades, não sei se na quinta-feira, mas o Cuca é muito bom treinador, sabe tudo de futebol, o maior treinador da história do Atlético, mas como um bom velho, e aí eu tô falando em causa própria, tô falando, tem lugar de fala, ele tem umas teimosias loucas, né, cara? Ele tem umas teimosias, por exemplo, eu acho o Fausto Vera ruim, ele também acha, e o mundo acha, menos o Milito. Mas ele podia utilizar um cara, né? Tava aí, né? Não tinha Tava lá, não tinha ninguém pra botar. Botou o Romulo de volante. Então, assim, botou um cara que na posição dele não conseguiu desempenhar, colocou na outra posição. Coloca o Fausto Vera lá, meu. Não é quando você for num podcast e falar a seleção dos caras que eu já dirigi, não vai estar o Fausto Vera. Mas por enquanto, coloca ele lá, né? O Rabelo também talvez pudesse ter sido mais aproveitado aí durante a temporada, né? Mesmo em vias de ser negociado e tal. Acho que até o próprio Saravia, né? Que teve uma minutagem tão pequena. Isso aconteceu também, quer que eu falo outro? Patrick. Quanto tempo o Patrick ficou lá e o Cuca só ia na coletiva reclamar que não tinha volante e tinha uma opção lá, né? Tinha uma opção lá pra ele usar. Então ele tem umas teimosias assim que são meio que inexplicáveis. Eu não sei se é pra confrontar a direção, mas enfim, eu acho que ele abre um pouquinho o leque. E com a volta dos jogadores que não puderam jogar hoje, ele tem mais qualidade técnica para, de repente, basear, inclusive, o seu desenho tático. Mas acredito que essa receita que a gente viu no primeiro tempo, de uma marcação forte, de fechar os espaços, e quando tiver com a bola, jogar com velocidade, eu acho que isso aí deve permanecer, viu, Cirilo? Vamos lá, pro início da entrevista aqui do técnico Cuca. Vamos lá. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Queria que você analisasse sua ideia para o jogo. O Galo teve oportunidades, uma delas muito clara ali com o Rony no início do jogo, e sai perdedor como um gol de bola parada. Como você analisa? E o Galo merecia algo melhor hoje no Maracanã? Boa noite. Acho que assim que tático foi um grande duelo, principalmente no primeiro tempo, onde os times estavam, lógico, mais inteiros, né? Foi um jogo de uma intensidade muito alta nossa, lógico que dentro da proposta nossa.
deu tudo certo, menos a falta do gol, né? E nós tivemos chances. Não só essa com o Rony, uma outra que nós estava 3 contra 2, e mais algumas que o Rossi pegou, bola que bateu na trave, enfim. Poderíamos ter saído com o primeiro tempo em vantagem, e lógico que daí o jogo ia se oferecer mais ainda para nós. Porém, no segundo tempo, lógico que você baixa um pouco a intensidade, é natural, você tem um cansaço maior. Nós jogamos quinta-feira. O Flamengo também baixou um pouco, né? Não teve grandes chances. Eu não lembro assim de uma grande defesa do Everson na segunda etapa, mas eles tinham um domínio um pouquinho maior e a gente não tinha tanta velocidade de contra-ataque. As trocas que a gente fez para que se mantivesse assim, uma ou outra deu certo, uma outra não deu certo, né? E nós tínhamos um jogador já com o amarelo, resolvemos preservá-lo. O adversário também, né? Da mesma forma, pela intensidade do jogo. Então, assim, a gente sai triste pelo resultado, né? O desempenho foi bom, o jogo foi bem jogado, nós poderíamos ter saído com a vitória, poderíamos ter saído no mínimo com o empate, mas infelizmente acabamos perdendo num gol de bola parada. Boa noite, Cuca. André Galante. Ô, Cuca, a gente pode olhar pelo lado positivo de ter visto um Atlético hoje mais competitivo, mais aguerrido, até já olhando para o jogo de quinta-feira, que é o mesmo adversário, porque você enfrentou a casa cheia, você enfrentou um time que é muito difícil de ser batido e você viveu por um momento também de uma semana muito complicada. A gente pode tirar isso de positivo já pensando para esse jogo de quinta-feira? Vamos agora analisar tudo, né? Rever o que tem que ser revisto, analisar as coisas boas que foram feitas, os erros também, então a gente tem tempo para isso, nossa equipe trabalha muito bem e vamos analisar para pensar bem no jogo de quinta, que daí é uma outra competição, é um mata-mata. A gente tem jogado, por incrível que pareça, muitos jogos fora, porque essa anulação, não, essa passagem do jogo do Sport e do Fortaleza, que era em casa, não teve. Então a gente tem jogado fora, jogou fora com o Bucaramanga, joga fora com o Bahia, joga fora com o Palmeiras, joga fora com o Flamengo, vai jogar mais uma vez fora com o Flamengo, e só jogos duros, duríssimos, né? E a gente tem intercalado entre partidas ruins, 2 delas foram ruins, Palmeiras e Bucaramanga lá, e as outras foram boas. Bahia foi bom, o resultado não. Bucaramanga em casa foi bom, o resultado não. E hoje também foi um jogo bom com um mau resultado. A gente tem que achar esse equilíbrio de ter o jogo bom com um bom resultado. E às vezes numa derrota você tira coisa boa para trazer para frente aí nos próximos jogos. Cuca, aqui. Boa noite. O que você pode extrair de melhor dessa partida, tendo em vista que, como nossos amigos aí falaram, o adversário de quinta-feira é o mesmo, só que muda a competição, muda o clima e muda a pegada? Muda muita coisa, né? Com certeza. A equipe técnica do Flamengo também vai fazer mudanças em cima do que eles viram e provavelmente a gente também vai fazer mudanças, porque é um jogo de estratégia também, não é só um jogo dentro do campo. Nesse quesito eu estou muito contente com o que os jogadores nossos fizeram. E é uma pena mesmo, lamentável a gente não ter feito um gol, e certamente o jogo seria diferente. Cuca, é o Thiago do canal Bica Galo, e comente, por gentileza, sobre as alterações que você promoveu ao longo do jogo e também as variações táticas que teve ao longo da partida. Muito obrigado. Não, é bacana. Eu quando tomei o gol, lógico, já muda o sistema, muda as peças, joga o time para frente, automaticamente você ocupa outro espaço do campo. Isso é planejado já, né? Você já tem na cabeça dentro do que vai acontecer no jogo. A gente trabalha muito bem isso antes do jogo, em muito tempo de estudo em cima dessas coisas. Então o que a gente fez já foi tudo planejado, né? E você controla até ali. Enquanto o jogador entrar bem ou mal na partida, você não consegue controlar, né? Infelizmente é assim, alguns entram bem e outros não entram tão bem. Boa noite, por acá. José Fernández para a edición chilena do Jornal AS. Queria aproveitar a oportunidade para perguntar-lhe por Iván Román. Quando ele chegou em fevereiro, você falou de um processo de adaptação lógico para uma pessoa de 18 anos. Queria perguntar para você qual é a sua avaliação atual destes primeiros meses de Iván aqui no Brasil. Iván está com a gente aí tem 3 meses, coisa assim, um pouco menos, eu acho. É um jovem muito promissor, tem 18 anos, já entrou em partidas do Campeonato Brasileiro, já entrou em partidas internacionais aí na Sul-Americana. Tem participado não só de zagueiro, como de volante também, tem jogado. E é um menino que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma peça muito importante para nós, num curto prazo. Eu não diria que para daqui 2 anos, como foi falado. Pode nesse campeonato mesmo ele ter as oportunidades, e vai ter, porque são muitos jogos. Agora em 30 dias nós temos 10 jogos. E quando a oportunidade vem, automaticamente ele vai poder demonstrar o futebol dele. Mas se trata de um grande jogador. Obrigado, gente. Ok, então, aqui a entrevista do técnico Cuca.
Ale Oliveira, pra falar do jogo, pra falar de estratégia, pra falar do que fica, pra pensar em Copa do Brasil também, suas impressões sobre esse Flamengo 1, Atlético 0, Ale. Eu vou repetir o que eu te falei no intervalo, que o primeiro tempo foi o melhor momento do Atlético depois da parada, né? Ele perdeu pro Bahia, perdeu pro Palmeiras e teve os confrontos ali contra o Bucaramanga. De todos esses jogos, eu acho que foi o melhor momento do Atlético nesse primeiro tempo, com as mudanças do Cuca, mas também acho que com o crescimento do time e pela forma que o Flamengo joga, né? O Flamengo é um time bem ofensivo, que gosta de se mandar com os dois laterais, com volantes que jogam, né? O Jorginho nem joga, né? Ele dá um espetáculo, né? É muito acima do futebol brasileiro, Nossa, né, cara? Nossa senhora, ele realmente é um grande maestro aí nesse time. E aí o que acontece? Um Atlético que tinha bons lançadores, né? Bastante gente que bate bem na bola, que tem esse passe longo, essa ligação direta, e tinha o Rony correndo nas costas, principalmente dos laterais. E o Atlético chegou em vários momentos assim, né? Com essa bola longa e não conseguiu traduzir o seu melhor momento no jogo, que foi boa parte do primeiro período, em gol. E criou oportunidades para isso, teve chances para isso, né? Essa velocidade do ataque do Atlético chegou a causar muitos prejuízos ali para a defensiva do Flamengo. Depois daquele lance do pênalti, que não foi pênalti, né? Que o Fausto Vera acabou fazendo a falta ali no Plata, o Flamengo começou a jogar melhor, a pressionar um pouquinho mais e mesmo assim teve mais uma oportunidade, que foi naquele contra-ataque que o Coelho puxou e o Hulk acabou tentando fazer o passe pro Rony ali. Eu acho que ele estava com a perna já um pouco pesada ali no final do primeiro período. Poderia ter chutado no gol, deveria ter chutado no gol. E no segundo tempo o Flamengo se organizou melhor. Eu acho que conseguiu jogar mais, fazer mais o seu jogo. As mudanças foram muito boas pro Flamengo. Não é nem questão técnica, né? Porque você não discute muito o Arrascaeta e o Plata, mas de velocidade, que eu acho que é o principal inimigo dessa defesa de hoje do Galo, né? Então você põe o Alacian, que corre pra caramba, cai pelo lado, troca de posição com o Pedro, e o Luiz Araújo, eles fazem uma fumaça, né? E foi numa dessas aí que o Alacian foi pra cima do Natanael, o Natanael acabou fazendo a falta, o Luiz Araújo cobrou e o Léo Ortiz aproveitou. Quem tava com a responsabilidade, o Cirilo, de marcar o Léo Ortiz foi justamente o Júnior Santos. Ele que estava ali no começo, ali quando você vê o desenho da marcação, é o Júnior Santos que tá com o Léo Ortiz. Ele se antecipa ao Júnior Santos e nas costas do Alonso consegue um tiro, né? Que ele deu sem chance nenhuma pro Everson. A partir dali o Galo foi com tudo pra cima. Era até difícil você identificar como é que tava o time, né? Porque tinha um montão de atacante, um montão de meia e tal. Mas o Flamengo soube se defender, soube se comportar, você já disse aí, né? Melhor defesa do campeonato brasileiro, também é o melhor ataque. E no final das contas conseguiu segurar esse resultado. Acho que tem algumas boas lições, né? Que o Cuca vai poder usar para os confrontos da Copa do Brasil. Vamos torcer para que o menino, que também não tá jogando nada, mas que é mais um jogador ali que pode ajudar, que ele não tenha sofrido nenhuma lesão grave. O menino que tem sido atrapalhado por várias lesões durante esse ano, durante essa temporada, e que o time chegue inteiro fisicamente. Tem muita gente jogando muito tempo e uma hora vai sentir, você não tem a dúvida que vai sentir. Mas de qualquer maneira, eu acho que tem boas lições para usar contra o Flamengo, contra o próprio Flamengo na quinta-feira, viu, Cirilo? Nessa história do desequilíbrio de elenco, você falou aí de entender como é que estava funcionando o time, que em um determinado momento do segundo tempo, você olhava para a escalação, tinha 4 atacantes, 2 laterais direitos, nenhum lateral esquerdo, um volante só, uma salada ali no finalzinho também. O mesmo Igor Rabelo, que achei que não fez uma partida ruim, não. Achei que mostrou muita raça, muita determinação, com câimbra nas duas pernas, querendo ir lá pra centroavância. Então, realmente foi ali, meio que do jeito que dava pra ir, pra tentar conseguir pelo menos o empate. Mas a verdade é que ficou meio desorganizado. O Atlético, acho que fica a lição, principalmente do primeiro período, né? Se repetir esse nível de atuação em mais momentos da temporada, seja no Brasileiro, seja principalmente na Sul-Americana e na Copa do Brasil, eu acho que o time tem uma perspectiva. Porque hoje, se você olhar só a questão do resultado, você não vai gostar, porque são 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Você não vai gostar. A única vitória foi contra o Bucaramanga lá na Colômbia. Inclusive que o time conseguiu o resultado com um jogador a menos, né? Curiosamente. Mas esse primeiro tempo eu acho que pode dar um pouco de força aí pro Atlético entender que dá pra jogar bem, que dá pra segurar o Flamengo, que dá pra jogar melhor que o Flamengo em determinado momento, como aconteceu na primeira parte do jogo. E, claro, como se trata de uma Copa, de um mata-mata, jogos eliminatórios, com mais entrega, mais vontade, mais determinação, mais foco e principalmente, Cirilo, entender que você não pode desperdiçar oportunidades num jogo como esse. Você não tem esse direito, porque o jogo cobra e ele cobra muito rapidamente, como aconteceu hoje.